concorrência. E a Petrobras? Quem arranca o couro é o corrupto ou o funcionário da Petrobras, que ganha salários acima. E quem paga? A gente. O que aconteceu no Brasil? Desde o Fernando Henrique está acontecendo isso. Tem o CAD, que é a agência antitrust. Continuamente a gente vê monopólios e oligopólios sendo criados. Cerveja, bife, frango, papel e celulose, banco. Aonde você olha, setores e setores da economia se monopolizaram ou se oligopolizaram. Os campeões nacionais são o último capítulo desse desenho. Isso feito com o nosso dinheiro, porque tem incentivo fiscal, feito com juros através de BNDES, Banco do Brasil Caixa, fundos de pensão e olhos cegos e ouvidos moucos do CAD. Foi a única vez que isso aconteceu no mundo? Não. Foi a primeira vez que um partido com aspirações totalitárias chegou para algumas famílias de grandes empresários e falou: vamos conversar? Não. Já aconteceu isso antes. A gente não está vivendo uma economia soviética. A gente, não estou falando que tem forno crematório no Brasil, não estou falando que eles são nazistas. A dinâmica econômica é semelhante ao que aconteceu na Alemanha do Terceiro Reich. Alguns empresários de famílias alemãs começaram a se aproximar do Partido Nacional Socialista, deram dinheiro para o Hitler, começaram a ter uma relação incestuosa com o Partido Nazista, e quando o Partido Nazista chegou ao poder, Estado, partido e grandes conglomerados fizeram uma grande festa. Contratos, dinheiro, mão de obra, tudo num grande ciclo. Reich, Allianz, Bayer, ThyssenKrupp, BASF, Siemens, Mercedes-Benz, pode escolher. Todo mundo teve uma boquinha, uma tetinha. Até o Hugo Boss. O Hugo Boss fez o uniforme da SS e o uniforme da SA. Você vê a inspiração do perfume, será que veio de algum lugar? Ou a Bayer. Opa, voltou. Ou a Bayer, se a Bayer é bom. A Bayer hoje é boa, não tem problema nenhum, eu uso aspirina. Mas a Bayer fazia da aspirina ao Zyklon B. A Bayer não. A Farben, a IG Farben. Por quê? Porque a Alemanha hoje é uma democracia. O que eles fizeram? Quebraram essas empresas. A IG Farben foi quebrada em 3 empresas. Verdade que o Fritz Mier, que tocava as operações de Auschwitz, ele se tornou presidente da Bayer depois da guerra. Mas a Bayer parou de fazer esse jogo de tentar influenciar a política, dinheiro, contratos para o partido e suprimir a classe média. Eu poderia passar vários vídeos que mostram o Hitler falando para você entregar a sua identidade. Você não tem que pensar como indivíduo. Você tem que se entregar para o partido, pensar no coletivo, no todo. Mas eu vou continuar aqui, porque senão também, né, o objetivo é só passar uma pequena amostra do que... Deixa para o próximo ano. Pode ser, Duda? Você me chama para o próximo ano? Beleza, obrigado. A Alemanha enfrentou o problema. Esse cara daqui é o Porsche, que inventou o Fusca. Eles controlam uma série de empresas, desde a Porsche até a Volkswagen, Fiat, um monte. Mas eles não se metem mais num jogo totalitário. BMW. Essa daqui é a família Goebbels. No bunker, ele dá cianureto para todas essas crianças de branco e esses dois se matam. Esse daqui é o enteado do Goebbels, era filho do primeiro casamento dela. Ele escapou, ele não estava no bunker. Ele fundou, a família dele, né, o que originou são os donos atuais da BMW, da Mini e do Rolls-Royce. Mas não se metem mais no jogo totalitário na Alemanha. A Alemanha hoje é uma democracia, está livre desse cancro. Qual o problema? O problema onde não teve essa crise tão grande, essa lição tão grande, algumas empresas e conglomerados e famílias não aprenderam essa lição. E a classe média também não aprendeu a lição. Estados Unidos, 30 de outubro de 1939, pouco antes de começar, véspera da Segunda Guerra, no meio de Manhattan, desfile com as bandeiras americanas, todo mundo batendo palma. Opa, tem uma coisinha aqui na frente, o que é? Sempre houve jogo totalitário no mundo inteiro. A gente está vivendo uma reinterpretação desse jogo totalitário, que se aliou ao movimento marxista cultural, e essa é a causa do problema. A gente pode ficar atacando os efeitos. Ah, estão falando mal da Bíblia. Ah, estão falando que todo mundo nasce igual, com sexo, depois a gente escolhe o que vai ser quando crescer, né, de sexo. Né?
Eu posso dar vários exemplos. Esse Thomas Watson era o representante da IBM na Europa. A IBM ganhou o primeiro grande contrato, e aí começou, com a Alemanha nazista, entregando cartões perfurados, que é o avô do computador, para identificar quem ia para o campo de concentração. Grandes conglomerados, fora da Alemanha, não aprenderam essa lição. Continuaram nesse jogo. Esse cara daqui é o Henry Ford, ganhando umas medalhinhas dos representantes da Alemanha nazista. O Henry Ford era um nazista. Ah, mas ele era brilhante. O Porsche também era brilhante. Eu uso aspirina. Esse cara daqui, na pessoa física, era um escroque, completo. Só que a família dele não aprendeu que não pode, que é feio. Por isso que a Fundação Ford dá dinheiro para a ONG, no Brasil, cercar a minha família em Santarém, para detonar comigo e com a minha família na frente das crianças. A Fundação Ford faz isso, interfere diretamente aqui no Brasil, na nossa liberdade, na liberdade das nossas famílias. Mas não é só a Fundação Ford. A Lava Jato mostrou a ponta do iceberg dessas famílias. A pontinha do iceberg. São famílias de empreiteiros. A Odebrecht foi para a cadeia. Mas tem mais família de empreiteiros tradicionais. 3, 4, 5, 10 gerações parasitando o Brasil. São parasitas. Frigorífico. Banqueiro. Político. São famílias na área jurídica que há gerações têm o controle de segmentos inteiros do Brasil. Só que isso se intensificou nos últimos 25, 30 anos. O mecanismo é que essas famílias, é um mecanismo isso, as famílias oligarcas e esquerdistas bilionários, são bilionários. Teve um aí do Rio Grande do Sul, que alguém falou o nome, que ficou bilionário na advocacia. Perfeito? Qual é o nome mesmo? Vocês estão falando, eu não falei nada. Escondidas num manto falso de bom mocismo. Eu posso falar aqui de várias outras, que não aparecem. Telecomunicações, alguém já pensou em uma? Não adianta bater no CPF, no CNPJ. Não adianta bater no CNPJ. Tem que bater no CPF. É ali que dói. E aí, vocês chegam e falam assim, exonera, exonera. Nós somos indivíduos com nosso CPF. Vocês têm que entender o tamanho da montanha que a gente tem que escalar todo dia. Vocês ajudam muito. Sem vocês, a gente não tinha a menor chance. Eu era um de vocês na Paulista. Essas famílias que ainda não foram desbaratadas, elas ainda possuem uma grande parte do poder econômico e político no Brasil, no judiciário. São famílias que estão lá. E é contra isso que a gente está lidando. Como a gente desmonta, como a gente corta a gasolina. Para fazer manifestação precisa de dinheiro. Vocês repararam que as manifestações estão menores? Porque a gente está cortando a gasolina. Antes de exonerar, precisa cortar a gasolina. Só que a gasolina ainda não foi cortada. E aí? Vamos encarar o problema? Vamos enfrentar a raiz do problema ou vamos continuar batendo nos efeitos colaterais? O paciente está doente, tem que evitar a febre, tem que dar antitérmico. Mas se a gente não for no problema e enfrentar, bater de frente com eles, a gente vai virar escravo, como na Venezuela. Os nossos filhos e as nossas filhas vão se prostituir por um pedaço de sabonete, que é o que acontece em país socialista. E aí eu te pergunto, quem vocês preferem ser? O isentão do Chamberlain, que foi para a Alemanha, né, o Hitler foi lá e invadiu. O Chamberlain, isentão, razoável, bem educado, foi lá, apertou a mão do Hitler, falou, vamos conversar. Dialogando, a gente se entende. Entregou a Tchecoslováquia para o Hitler, voltou com apertou a mão do Hitler, voltou com um pedaço de pé e falou, paz no nosso tempo, fiquem tranquilos. Pouco depois, Segunda Guerra Mundial. Ou vocês preferem esse gordinho aqui, falava palavrão, bebia, contava piada, ia para cima. Eu já escolhi o meu lado. Obrigado, Duda. Obrigado. Terminou.